chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Então vamos agora, queridos e amados ouvintes, para a palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre uma das promessas mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das mais profundas. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pela qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês chamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei, e os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Queridos e amados irmãos, quando olhamos para esta palavra, querendo ou não, é uma das promessas mais conhecidas da Bíblia, a qual o Senhor vai falar com o seu povo, dizendo que tem planos de bem, planos para os tirar daquele exílio. Mas o que chama a atenção é que Deus resolve falar com o seu povo não em um momento de alegria, pois o povo de Israel estava passando por um dos momentos mais difíceis. Estava passando por um momento de exílio, um momento que não era de alegria. E mesmo assim o Senhor vai lá e diz: eu sei o que tenho para com vocês. São planos de paz e não de mal, para que enfim terás o futuro que desejam. Eu não sei o que você está passando, mas eu venho aqui falar de um Deus que enxerga além dos seus pensamentos. Ele vê além da sua dor. Ele enxerga além dos momentos em que você está vivendo. Porque o povo de Israel estava passando por um momento a qual não tinha esperança. Mas como o primeiro louvor dessa sequência cantou: Filho, eu estou aqui. Em um momento difícil, em um momento onde a esperança já tinha se esvaído com o vento, mesmo assim o Senhor foi e diz: filhos, eu estou aqui. O momento é difícil, porventura parece que eu estou em silêncio, sim. Mas filho, eu estou aqui. Aquele povo se encontrava em um momento onde a esperança já era nula. Mas mesmo assim, como outro louvor que foi tocado na sequência, ainda há esperança. E a Bíblia vai nos relatar que ainda há esperança para a árvore cortada. E mesmo que o tronco seja cortado ao cheiro das águas, ela renascerá. Então que o Espírito Santo queime meu coração para falar para você: aquele povo se encontrava em um momento onde a esperança já não existia mais. Qual momento que você está vivendo nessa manhã? Será que você se encontra na mesma prova que o povo de Israel? Onde você olha para os lados, a família, que sempre dizia que estava te apoiando, já não está mais lá. Os amigos, que tanto diziam que onde você for eu irei contigo, e estarei contigo te apoiando. Você olha para o lado esquerdo, eles não estão mais lá.
Você olha para trás. Antes você via pessoas que te admiravam e diziam: ei, você é uma pessoa extraordinária. Mas quando você chega no momento, na mesma circunstância do povo de Israel, você olha para trás, não tem mais ninguém. E você se encontra sozinho. Onde o barulho do silêncio ecoa sobre a sua mente. Mas Deus vai dizer que ainda há um plano para a sua vida. Porque eu posso fazer além do que você pensa, além do que você imagina e até além do que você pede. Porque querendo ou não, quando você entrega o seu futuro nas mãos de Deus, a esperança que antes era nula, ela vai ter um grande significado. Porque você percebe a partir do momento em que você diz: Senhor, está nas tuas mãos. Aí o Senhor vai começar a trabalhar. E quando você estava na mesma circunstância que aquele povo, sem esperança, você entrega a sua esperança, você entrega o seu futuro nas mãos do Senhor e você percebe: não, tem jeito aqui. Tem um jeito ali. Ah não, mas se daquele jeito não dá, não, mas desse jeito dá. Você começa a ver esperança aonde a árvore já tinha sido cortada. E você percebe que não, eu posso não enxergar a esperança. Mas quando eu colocar nas mãos do Senhor, eu vou conseguir ver a esperança onde ninguém mais vê. Porque querendo ou não, queridos e amados ouvintes, o momento da luta, o momento da prova, é onde nós mais precisamos, é onde o Senhor, Ele vai ficar em silêncio. Quando você se encontrar sozinho, quando você se encontrar no exílio, assim como aquele povo, você vai clamar, você vai gritar, você vai chorar, mas o Senhor vai continuar em silêncio. Mas como diz um lindo louvor, que eu gosto de louvar e que toca meu coração desde sempre, é no silêncio que Deus está escrevendo. Você está chorando e Deus está escrevendo. Você está caindo e Deus está escrevendo. Você se levanta e Deus escrevendo. Você é angustiado e Deus escrevendo. Desesperado e Deus escrevendo. Mas em todos os momentos o que chama a minha atenção, Ele nunca abandonou você. Ele está escrevendo, Ele está em silêncio, mas o silêncio não significa abandono. O silêncio significa trabalho. É no silêncio que Deus trabalha. Mas talvez você se pergunte, então, por que dói tanto, Cauã? Por que o espinho na carne machuca? Mas eu quero te dizer nesta manhã, o espinho na carne machuca. Mas a partir do momento em que você olhar para o céu e dizer: Senhor, a tua graça me basta. Porque acredite, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você olhar para o lado e não ver ninguém, você olha para os lados e se encontra sozinho novamente. É aí que Deus vai trabalhar na sua vida. E você vai perceber coisas que antes você não via. Nos momentos mais difíceis, é onde Deus te usa para fazer coisas extraordinárias. Porque muitas das vezes você quer ouvir, mas Deus te usa para falar. E quando você está cheio e quer falar alguma coisa, não, fica quieto que hoje você só vai ouvir. Muitas
maioria das vezes você está em um momento de guerra, você só quer chorar. Mas aí Deus diz para você: levanta, a peleja ainda é grande, mas eu estou contigo. A guerra é grande ainda, tem muita coisa para fazer, mas respira, porque o Senhor dos Exércitos está caminhando contigo. E ainda, Deus vai nos destacar que naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Olha que coisa linda, queridos e amados ouvintes. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Você está buscando de todo o coração? Ou você só está entregando 50%? Como está sendo a sua adoração? Quando você louva, você está louvando como? Com os lábios ou com a alma? Porque como diz outro louvor, de que vale ter as poesias mais lindas? De que vale ter as harmonias mais brilhantes se não há verdade em nós? De que adianta termos tudo e não termos nada? Uma das coisas mais lindas que eu escutei na minha vida foi: havia um homem rico, de grande valor na conta, mas ele não tinha presença. E havia um homem pobre morando na rua, a qual não tinha nada de riqueza, mas ele acreditava na esperança no nome do Senhor. E quando esses dois homens foram para o céu, passar pelo juízo do Senhor, Jesus passa sobre aquele homem rico, aquele homem que tinha de tudo, carros, casa, riquezas além do que os números podem contar. Mas ele não tinha presença. E Jesus olha para ele e diz: você é o mais pobre de todos os homens. Aquele homem tinha todas as riquezas que você poderia imaginar, queridos e amados irmãos. Mas Jesus mesmo assim olha para ele e diz: você é o mais pobre de todos os homens. Porque você não tem aquilo que é mais rico, aquilo que é a maior riqueza que o ser humano pode alcançar, que é a salvação. Você não tem isso. Então de que adianta você ter as maiores riquezas mundanas, as maiores riquezas deste mundo, se você não tem a presença? Porque quando você morrer, queridos e amados irmãos, não vai sobrar nada. Não vai ficar nada. Mas quando Jesus passa e olha para aquele homem, a qual estava sozinho, não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha carro, mas ele sempre acreditou: um dia eu vou chegar lá. Porque no nome de Jesus eu acredito que hoje eu não tenho nada, mas se eu colocar nas mãos de Deus, um dia eu terei. Porque no versículo de número 13 vai dizer: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. A sua adoração não pode ser 50%, não. Não pode. Deus não aceita nada pela metade. Ou você é 100 ou você é 0. Ou você se entrega por inteiro ou você não se entrega. Porque se é para se entregar pela metade, pelo amor de Deus, não faça isso. É melhor não se entregar. Agora, quando for lembrares do Senhor, lembre-se não
Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13, vai dizer: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Se você se entregar de qualquer jeito, você não vai encontrar o Senhor. Agora, se você se entregar por inteiro, não adorar apenas com os lábios, mas com a alma, porque de palavras o homem não vive. Porque muitas das vezes fizemos promessas que não poderão ser cumpridas. Não cumprimos. Agora, a partir do momento em que você entrega nas mãos do Senhor, e Senhor, eu vou me entregar por inteiro. Eu vou te buscar de todo o meu coração e eu sei que eu vou te encontrar. A família que tanto dizia que acreditava em mim se foi, Senhor. Os amigos se foram. O dinheiro está negativo. Mas eu vou me buscar o Senhor de todo o coração e eu sei que eu vou me encontrar. E aí sim eu sei que eu serei o homem mais rico do mundo. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho. Eu não tenho casa, eu não tenho luxo, mas eu tenho a presença. E eu sei que se eu permanecer firme nesta presença, eu ganharei a maior riqueza que o homem pode receber, que é a salvação. O direito de, quando a última trombeta tocar, você subir ao céu e subir. E o Senhor te receber de braços abertos, como um pai que anseia encontrar um filho que tanto buscou de todo o coração. Um pai que sempre ansiou buscar o filho que quando estava nas drogas, que quando estava alcoolizado no mundo, tinha esquecido do Senhor, mas quando a dificuldade chegava, aí que ele lembrava de buscar, aí que ele lembrava da casa do pai. Quando se encontrava comendo da comida dos porcos, aí que ele lembrava que a casa do pai, ele tinha alimento. Na casa do pai ele tinha riquezas. Na casa do pai ele tinha uma cama para dormir. A maior riqueza que você pode receber não é dinheiro. Não. É um carro, calma. Não. Casa. Não. É quando você se encontrar no exílio, na prova, na dificuldade, e você ainda tiver a esperança de sorrir e dizer: hoje eu não tenho, mas eu sei que a partir do momento que o Senhor colocar as mãos, eu sei que eu terei. Porque se eu buscar de todo o meu coração, eu vou encontrar o Pai que tanto anseia pela minha volta. Volte para casa, você não está sozinho. Ele pode estar em silêncio, mas ele está trabalhando. Ele pode estar em silêncio, mas ele está escrevendo. Porque a caneta foi a cruz. O pincel foi a cruz, perdão. E o sangue foi a tinta. E é com esses instrumentos que hoje você tem uma história sendo escrevida. Deus sabe o começo, o meio e o fim. E Ele te diz: volta, você não está sozinho. Essas são as palavras que o Espírito Santo colocou em meu coração. Acredite, ainda há esperança.